Saudações a todos, bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece sobre o eclipse de 20 de abril de 2023, o eclipse que ocorre no signo de Áries, no último grau desse signo, em 29 graus e 50 minutos, quase já entrando em Touro. Lembrando que o último eclipse ocorrido foi em 2 graus de Escorpião, em outubro de 2022. Sabemos aqui, quem acompanha o canal, que os eclipses têm uma duração média de suas tendências, suas características, de aproximadamente 6 meses. Já sabemos também que o eclipse que está por vir começa a manifestar suas características alguns dias antes, cerca de 20 dias mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, antes do fenômeno em si. Isso também é falado várias vezes aqui no canal. A gente pode observar as contingências, as circunstâncias e acontecimentos de caráter coletivo e às vezes de caráter até climático ou incidências repentinas que vão ocorrendo em regiões inteiras. Isso com a cara do simbolismo que o eclipse possui, aquele eclipse específico, aquilo ali já vai antecipando um pouquinho. E claro que a partir do eclipse as tendências vão se fortalecendo. Esse é um eclipse híbrido, ou seja, ele tem todas as características dos demais tipos de eclipse. Então, ele é total, é anular, etc. Ele está ali muito concentrado, né? As características desse eclipse ficam muito concentradas. E apesar de que o eixo dos nodos lunares, a chamada cabeça e cauda do dragão, estarem posicionados atualmente em Touro e em Escorpião, que é justamente onde ocorrem, né, na maioria das vezes os eclipses, apenas por uma questão de proximidade, esse eclipse vai acontecer ainda em Áries, né? Não ocorre em Touro. E daí, Carlos? E daí que isso quer dizer uma alteração de padrões, de expectativas, um pouco além do que a gente está programado para receber ali. Se fosse sempre no eixo Touro e Escorpião, todas as condições representadas pelos eclipses mexeriam diretamente com os assuntos econômicos, os assuntos psicológicos, a psicologia de massa, as condições de remuneração, de preenchimento das necessidades e usufrutos e todas as condições ligadas a bancos e tudo mais. Agora, em Áries, ele destoa, ele quebra um pouco este padrão, que é o padrão que, no final das contas, vai reger 2 outros eclipses do ano. O último eclipse vai ser também no eixo Áries-Libra, tá? Mas nesse eixo de Áries, nesse foco ali no último grau de Áries, a gente tem todas aquelas características que o signo contém, como a impulsividade, o senso de urgência, a necessidade de agir pioneiramente, né, de propelir ações pioneiras. De fato, essas condições do eclipse também já foram vistas no outro vídeo aqui do canal que você vê aqui nas referências. Mas aqui a gente pode acrescentar o seguinte: em Áries, esses impulsos ficam mais acentuados, às vezes um pouco cegos, né? De fato, em Áries existe uma acentuação dos projetos pioneiros, das vanguardas, daquilo que ultrapassa todo e qualquer tipo de inércia, sempre, como eu disse, de uma maneira meio cega, né? Meio que tresloucadamente atirando para todos os lados. Em algum lugar vai ter que acertar. E nem sempre é uma coisa assim tão desejável. Outras vezes sim. Eclipses majoritariamente atingem a coletividade, ou seja, vai atingir o planeta inteiro, mas com foco principal na região por onde passa a sombra, né? Isso é bem o foco. Até as leituras mais antigas de astrologia sempre pensaram em como o céu visível incidia sobre a vida terrena. E mais ou menos a gente pode pensar que se a sombra do eclipse passa num determinado local, é justamente naquele local que muitos, assim, pelo menos a maioria dos efeitos esperáveis vão se desencadear. Nesse caso, toda a região da Oceania, mexendo ali com a Austrália, com a Indonésia, com o sul do Vietnã, Coreia, sudeste da China e sul e sudeste do Japão. Essas são regiões particularmente suscetíveis. Não quer dizer que só nelas as coisas vão ocorrer, mas fica um pouquinho mais intenso justamente nesses lugares. Então a coisa pode atingir as coletividades, em termos de questões sociais, questões econômicas, pode atingir também assuntos geológicos, climáticos, todos, ou ao mesmo tempo, ou um sucessivo ao outro. Regiões vulcânicas, por exemplo, podem ter vulcões entrando em atividade. Regiões sujeitas a cheias e a tempestades podem acentuar um pouquinho essas condições. Com os atuais problemas derivados do aquecimento global, a acentuação pode ser
um tanto maior. Mas esse eclipse ele está com uma expectação muito interessante, ele está com uma conjunção com Júpiter, é uma conjunção que já está se afastando, né? Mas ainda é uma conjunção com Júpiter, o que é, pelo menos, relativamente promissor, especialmente no que tange a comércio exterior, a diplomacia, as questões relativas a transporte entre os países, os transportes de passageiros, os transportes de carga, negociações, ingerências, instâncias jurídicas internacionais que podem vir a ser criadas até por uma exigência, uma necessidade premente de todas as coletividades, por conta talvez de problemas climáticos, problemas econômicos, guerras e etc. Então isso aí acaba obrigando diversos governos a estabelecerem novas ingerências. Por outro lado, esse eclipse ele já está se aproximando de uma quadratura com Plutão, que é bem complicado, é um fator que pode chamar a atenção justamente para aqueles pontos que se referem a abalos sísmicos, a problemas climáticos, a questões econômicas de vulto, reviravoltas econômicas muito intensas, reviravoltas em estruturas de poder vigentes, especialmente as estruturas de ação coercitiva muito violenta, reversões em estruturas de poder, de polos de poder também. Com o eclipse ocorrendo em Áries, Marte vai ter um papel fundamental. Marte rege Áries. E Marte está em Câncer quando o eclipse ocorre. Isso também vai fazer com que as tendências incidam sobre questões étnicas, produção alimentícia, questões sérias em termos territoriais, fatores ligados à nutrição de populações inteiras, a uma atenção maior que precisa ser dada ao feminino como um todo, à condição de maternidade e às mudanças de perspectivas em torno do conceito de família. Tudo isso pode acirrar ânimos, quer a gente queira ou não, né, pode acirrar bastante os ânimos. Porém, Marte, nesse eclipse, está com um bom aspecto, é um sextil com Mercúrio. O sextil já separativo já não está tão potente, mas ainda existe. Um Mercúrio em Touro, que pode representar um bom diálogo entre os interesses e as iniciativas regionais, as iniciativas de pequenos grupos e de etnias, para alavancar suas próprias sociedades e sistemas econômicos, modelos bem inteligentes para gerir essas condições para gerar melhorias. Curiosamente, falando aqui em dignidades planetárias, o planeta Marte está num termo egípcio e numa face, ambas de Mercúrio. E o eclipse, que é regido por esse Marte, vai estar num termo saturnino e numa face de Vênus. Traduzindo para o português, são condições que favorecem o diálogo, a divisão de tarefas, a divisão de recursos, embora essa questão da divisão de recursos possa ser eivada de conflitos, ainda assim, pelo termo saturnino onde está o eclipse, muita coisa vai exigir responsabilidade, muita gente que quer realmente promover alterações vai ter que assumir ações protocolares, não dá para fazer as modificações na base do pé na jaca, né? Há uma exigência de diálogos interculturais muito mais emergente do que antes. Nesse eclipse, diante de eventuais situações caóticas, ganha quem está interessadíssimo em promover ações de conexão, ações que favoreçam a interação entre os diferentes, entre os povos, ou através das artes e da cultura, ou através das necessidades em comum, das dificuldades, das ausências, das situações de escassez em comum. Isso pode ser um efeito da posição que o eclipse vai ocupar em cima, em conjunção bem precisa, uma conjunção tradicional com as estrelas Aurixa e Mirar. Aurixa, Alfa, da constelação de Peixes, e Mirar, a beta da constelação de Andrômeda. Os efeitos eu já descrevi. Se o eclipse for calculado para as coordenadas geográficas de Brasília, ele vai ocorrer numa terceira casa, o que vai reger documentos, educação, especialmente de ensino fundamental e médio, o trânsito, especialmente as vias urbanas, todo e qualquer tipo de sistema de comunicação e de produção de conhecimento, o que pode coincidir com situações de levantes, de populações ligados a essas áreas, né, de pessoas que vão reivindicar e vão solicitar as coisas de maneira mais veemente. Serão também 6 meses aí de reformulações importantes, intensas, constantes nas dinâmicas das cidades, especialmente os grandes centros urbanos, seja através de medidas para reduzir, conter
poluição, para melhorar o trânsito nas cidades, humanizar um pouco mais o trânsito e todas as condições também pertinentes às escolas, como eu estava dizendo aqui, né? E os eclipses ocorrem numa determinada data e alguns dias antes, 20, 30 dias antes, alguns efeitos característicos a eles começam a ocorrer. Basta notar o que está ocorrendo aí antes de 20 de abril, com essa faixa de tempo, e a gente começa a estabelecer os nexos nessas condições, especialmente na região. No caso do Brasil, seriam esses campos escolares, os campos ligados a trânsitos e à produção do pensar. O eclipse sempre vai cair dentro de uma casa astrológica do nosso mapa, então pode surtir algum efeito indireto pelas vias coletivas, pelas vias periféricas, em situações particulares. Não é uma coisa que tem uma incidência direta sobre você, mas por conta dessas circunstâncias que vêm em efeito dominó em cima da gente, acaba surtindo algum tipo de efeito. Mas isso você precisa ver sobre as casas astrológicas do seu mapa. Uma das maneiras de você verificar isso é observar o cálculo do mapa gratuito que tem lá no carlosholanda.com.br. A outra maneira é se inscrevendo no curso Ativações sobre os Eclipses de 2023 no mapa natal, e que junto tem o legado do trânsito de Júpiter em Touro, mostrando o que isso traz para cada um individualmente em 2023 e 2024. Dá uma olhada aí e se inscreve lá. Tá tudo bem detalhadinho ali. E as aulas são ao vivo. Mas para você que quer ter pelo menos uma noção de como é que esse fenômeno celeste pode atingir as pessoas que têm ênfase, né, que tem muitos planetas, que tem o Sol, ou que tem a Lua, ou o ascendente, ou ter todos eles em um determinado signo. Você quer ter uma ideia mais ou menos de como é que isso pode te atingir relativamente? A gente vai passar aqui um olhar breve, bem resumido, para você ter essa noção com o eclipse em relação a cada um dos 12 signos. Mas se você quiser saber mesmo como é que isso te atinge bem individualmente, ou faz o curso ou faça sua leitura astrológica. Vamos lembrar também que o eclipse ocorre lá no último grau de Áries, quase entrando já no signo de Touro. Quer dizer, se a gente vai falar de como ele atinge o signo de Áries, vai atingir muito mais o último decanato de Áries, o primeiro decanato de Touro, por ali. Mas, no geral, para Áries, isso seria equivalente a uma conjunção. É um momento importante para você tomar as rédeas, tomar as direções de sua vida, dar os primeiros passos, mas procurar não fazê-lo de maneira cega, né? Tentar planejar um pouquinho mais. Claro que quanto antes você planejar e refletir, melhor, para não sair pisando em buraqueira. Mas algo que andava inerte, algo que não saía do lugar de jeito nenhum, começa a caminhar a partir dali. Para Touro, como eu disse, no comecinho do Touro pode equivaler a uma conjunção, para o restante do Touro equivale a algo parecido com o chamado semissextil, um aspecto de 30 graus. Falando apenas na ênfase para signo, não é uma tendência muito poderosa, porém pode levar você a alguns recuos, assim como em Áries, alguns recuos e planejamentos para avaliar o que você precisa fazer, mas também ajustes, né? Existem alguns ajustes de comportamento, arriscar um pouquinho mais em vez de só agir de maneira paulatina, sair um pouco do mesmo circuito de atividades. Para Gêmeos, o aspecto pode chegar perto de um sextil para várias pessoas que têm ênfase ali no final, que é ótimo. O eclipse acaba impulsionando interesses novos, tendo facilitações em iniciativas, em coisas que estão na vanguarda. Para Gêmeos vai valer como atirar para todo lado e acertar no lugar que não mirou. Para Câncer, alguns cuidados precisam ser tomados, como, por exemplo, algumas reformas em casa, nas relações familiares, algumas tensões nesse campo familiar, tensões emocionais. Alguns ficam meio sujeitos a ansiedades um pouco maiores, né? Nesse caso, procure ajuda se for muito difícil lidar com aqueles campos ansiosos e cobranças. Para Leão também é uma situação em que projetos criativos, a capacidade de centralizar, de sair da inércia, de se aventurar para um campo desconhecido, está com campo aberto mesmo, está com muito favorecimento. Para a Virgem, é uma coisa que é até meio redundante para o temperamento virginiano, que é cuidar da saúde, é se ajustar, se auto-retificar, mas para alguns vai servir como a
percepção mais clara, mais nítida de quais os rumos tem que tomar. Por exemplo, qual o emprego que vai querer obter, as atividades que quer desempenhar, que conhecimentos precisa apurar para poder se sentir mais contente consigo mesmo. E aquela coisa que é comum a beça para virginiano, né? Alterar a dieta de alguma maneira. Para Libra, a tendência são as pequenas contendas, os esforços mediadores. Olha, não adianta fazer tanto esforço para conciliar o que é irreconciliável. O eclipse vai chegar e vai dar ultimatos, vai dar aquelas situações em que a gente precisa desapegar e dizer, olha, não, tá bom, não dá mais, vamos ter que ceder aqui. Para Escorpião, como para Virgem, é um momento também de ajustes, é aquela hora que, tanto para Virgem quanto para Escorpião, os dois vão ter que alterar aquela tendência obsessiva do comportamento. Se não dá para fazer as coisas a ferro e fogo de uma determinada maneira, para tudo, reavalia tudo e vai para outra direção. Sagitário vai ser outro signo que está agraciado aí pela boa expectação provável desse eclipse, com vários pontos lá no último decanato, né? E normalmente, para Sagitário, algumas aventuras podem ser realizadas, ou pelo menos o primeiro passo para realizá-las. Aquela hora que um acontecimento externo vem e muda os planos para o lado que a pessoa realmente queria, e não por qualquer coisa que ela tem que se sacrificar. Para Capricórnio, assim como para Câncer, também são momentos de ajuste que podem mexer bastante com a carreira, a reputação, com os esforços para se manter íntegro, para se manter provedor dos demais. Muita atenção aí com os joelhos, com os problemas ósseos, com as contraturas, muita atenção aí. Para Aquário, assim como para Gêmeos, vai ser um período de bastante novidade, diversificação. É aquela hora que a ideia maluco beleza, ela encontra um nicho apropriado para ser aplicada. Muita gente pode obter aí vantagens, às vezes por um defeito que ocorre numa máquina, num equipamento, e acaba fazendo um upgrade. Para peixes, assim como para touro, é o momento de avaliar bem, será que a minha autocomiseração ela ainda é válida nesse contexto? Será que não vale a pena eu, pelo menos, tentar suspender momentaneamente essa sensação tão dolorosa que eu vivo sentindo aqui, para dar um passo mais adiante, mais independente? Esse pode ser uma chamada, ou pelas pessoas, ou pelas circunstâncias, e a pessoa acaba sendo obrigada a desenvolver uma certa coragem para sair daquele campo, daquele ciclo vicioso de culpabilidade, de dores, de lamentações. E pode se tornar bastante criativo, como todo pisciano é, e pode exibir essa criatividade. Então é isso, gente. Fica aí a chamada para o nosso curso, esse que você vê aí na tela, e fica aí o nosso abraço, para que você possa usufruir das melhores maneiras, das melhores estratégias durante o período de vigência do eclipse. Um beijo e até a próxima.